Esses dias a gente estava conversando com uma mentorada, com a Gi, que é fisioterapeuta, e ela assim, nossa, quando eu comecei a trabalhar com vocês, a única coisa que vinha na minha cabeça eram minhas professoras da graduação dizendo, você vai levar pelo menos 5 anos para se estabelecer na sua área. Por quê? Porque por melhor profissional que você seja, você vai começar a atender um ou outro cliente, vai fazendo boca a boca, vai fazendo seu nome, vai crescendo, etc. Funciona? Funciona. Tem gente aí que está há 10, 20 anos no mercado, só no boca a boca lotou a sua agenda. Só que o salto que você vai dar é com um diferencial de valor. As pessoas nem tiveram experiência de trabalhar com você, de consumir o seu produto e elas já querem o seu produto ou o seu serviço. Essa é a diferença do diferencial de valor para o diferencial competitivo. Está começando mais um episódio do MDV Cast. Aqui você dará os primeiros passos para a sua empresa conquistar uma marca de valor e se tornar uma referência na sua região. Então aproveita e acompanha a gente também lá no Instagram, @agenciamito. Bom episódio! Bate-papo do episódio de hoje é sobre diferencial competitivo versus diferencial de valor. Vejo que tem bastante confusão nas sessões de mentoria, nos directs da vida. O meu diferencial é esse, e aí a gente vai explicar a diferença dos dois. Os dois são importantes, mas cada um tem o seu papel dentro do seu posicionamento. Bem-vindo, Tavo. É muito louco porque o marketing tradicional, que é baseado em produto ou serviço, faz as pessoas acreditarem que ter um produto diferenciado, ter uma localização privilegiada e etc. é o que vai fazer ele para o próximo nível. O problema de ter de achar isso daí é que a sua empresa só vai conseguir crescer no boca a boca. Crescer no boca a boca é bom? É maravilhoso. Ter um produto bom? É maravilhoso. Ter um bom atendimento, uma boa localização, tudo isso eu diria que é o mínimo que as empresas têm que ter, só que em alguns casos, né, esse mínimo já é muito para alguns mercados. Só que assim, se você tem um bom atendimento, seu concorrente pode treinar a equipe dele e ter também um bom atendimento. Se você tem um bom produto, a pessoa pode ir lá e copiar o seu produto e fazer um produto igual. O que não dá para copiar, Evandro? O seu diferencial de valor. Então, assim... Pra foder essa resposta. Não, mas vai ficar mais claro até o final, tá? Claro. Assim, eu precisar elucidar um pouquinho mais para poder quem está ouvindo entender bem do que a gente está falando. Tudo que o Tavo citou tem a ver com diferencial competitivo. Uma localização melhor, um acesso mais fácil, tem um estacionamento, você consegue entregar mais rápido. Todas são características racionais. Então, tudo isso tem uma cor melhor, tudo isso é mais barato. E o diferencial competitivo é importante. Assim, ele faz parte do caldo como um todo. Você tem o único que você tem, ou você tem um título que poucos têm. Então, isso um doutorado, uma formação no exterior. Isso, sei lá, micropigmentação, você tem um curso lá que poucos têm em Milão, etc. Você tem uma técnica específica que ninguém utiliza aquela técnica, ou pouquíssimos utilizam, isso é um diferencial competitivo. Então, e que ele é muito importante. A questão é que o diferencial competitivo ele tem data para ser um diferencial. Isso, assim, o mercado cresce, os concorrentes vêm e você já deixa de ser o único sushi da cidade. Lembra? Cliente nosso. Cara, quando eu abri eu era o único sushi da cidade. Então, assim, isso é um baita de um diferencial competitivo. Qualquer um que queira comer comida japonesa teria que comprar com ele. Um diferencial, se tem outros tipos de restaurantes, ele criou um baita diferencial competitivo. Só que é natural no amadurecimento dos mercados que os outros também tenham aquele diferencial competitivo. As barreiras que eram muito grandes no passado, hoje em dia é mais barato. A pessoa consegue fazer um curso, parcelar, a pessoa consegue comprar, a pessoa vai crescendo, ela compra também um ponto bom e assim vai andando, né? Perfeito. E a diferença do diferencial competitivo para o diferencial de valor é que o diferencial de valor você acaba tendo conexão emocional com seu cliente ideal a partir da sua essência, a partir da sua história, conectado aos seus valores, às suas crenças e você gerando uma transformação na vida do seu cliente. Isso é diferencial de valor. Então,
vocês podem ver o fenômeno que é a Apple, por quê? Porque ela cria uma conexão emocional com os clientes, as pessoas são evangelizadores nomezinho difícil, né? Evangelizadores da marca, eles brigam pela marca, eles defendem a marca, eles xingam a Samsung, eles incentivam outras pessoas a comprar iPhone. Eu lembro que eu fui o mais resistente da vida para ter um iPhone e eu sofria bullying de todos os lados e acabei comprando. Mas sim, se você for ver uma página de vendas da Apple, no dia que a gente está gravando agora, foi feita a apresentação do iPhone 12. Você entra na página de vendas deles, assim, não está falando de características técnicas do produto. Perfeito. Você pode ver lá, assim, tudo, até o design, tudo é voltado para a experiência da pessoa. Está falando muito mais sobre coisas emocionais do que sobre coisas racionais. E de novo, o diferencial competitivo ele é importante, tem que ter, só que a única coisa que você tem que ter em mente ele é algo racional e ele é algo que é copiável, ou seja, copiável, outras pessoas, a barreira de entrada baixa. O diferencial de valor ele é algo emocional, são aspectos emocionais que você vai trabalhar em relação à sua audiência. Então, por exemplo, você pegar o propósito por que você montou aquele negócio. Alguém pode copiar o propósito? Até pode, né? Mas assim... Não vai ter congruência. Não, assim, Eu achei legal o propósito do Evandro, vou copiar. Vou falar a mesma coisa que ele fala do propósito dele. Sim, mas aí tu já vê que, assim, não cola, né? Não conecta, assim, ele não vai conseguir copiar o propósito, colar no dele, ele não vai conseguir criar um vínculo emocional. Assim, tipo, como que você compra uma amizade de alguém? Não compra. Assim, porque eu vou me vestir igual o Tavo se veste, vou falar a mesma coisa que o Tavo fala e vou tentar ser amigo dos amigos dele. Assim, cara, assim, não funciona. Então, cada um tem o seu jeito, tem o seu propósito e se a marca comunica isso, transparece através dos vários pontos de contato com o seu cliente, perfeito, aí você cria um vínculo emocional com a pessoa e você começa a construir um diferencial de valor. Então, assim, não estou menosprezando o diferencial competitivo, que eu vejo um monte de gente entra na mentoria, não, porque eu te contar, o meu é o único, eu agrego um serviço que ninguém mais na minha região faz. Por pouco tempo. Isso, assim, beleza, assim, tá tudo certo, assim, que bom, não tá nada de errado nisso. Mas não é só isso. Vou te contar que existe um degrauzinho a mais, um pouquinho mais profundo que você vai precisar ir para encontrar um diferencial de valor, né? Sim, a gente já falou isso outras vezes também, a importância de você compartilhar os seus valores com a sua audiência, uma vez que as pessoas vão se conectar com esses valores, né? Pô, esse cara pensa que nem eu. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um cara que falou da história dele, daí ele contou a importância do pai dele na história dele, e eu tinha uma história parecida com meu pai, eu falei, porra, esse cara tá mais legal agora. E é um negócio que é inconsciente, a gente não é racional ao fazer amigos, né? Não, eu gosto do Evandro porque ele é alto, porque ele tem uma mechinha branca, porque ele é um cara bem-humorado. Não é por isso que eu gosto do Evandro, é outras coisas que fazem a gente se conectar e etc. Então não é simplesmente... não é racional essa decisão. Mas sabe por que eu acho que a gente gera essa confusão? Porque assim, eu vejo que o diferencial de valor, ele é algo percebido, mas é difícil de você explicitar isso. Ou seja, o que eu quero dizer, que quando eu falo qual é o teu diferencial, é mais fácil a pessoa falar algo tangível, racional, que é um diferencial competitivo. Então, fica nessa busca incessante de eu ter o ingrediente único, o meu brownie é o único que tem aquela não sei o que lá. Beleza. Mas, de novo, ingrediente secreto, etc. Só conversa com uma parte do cérebro da pessoa. Assim, não é isso. Até, por exemplo, a própria Coca-Cola. Assim, a mística do ingrediente secreto da Coca-Cola. Falo, gente, assim, não entendo nada de refrigerante, não entendo nada da indústria alimentícia. Mas, assim, nos anos de hoje, acho muito difícil que alguém não saiba como reproduzir aquele sabor. Assim, e não é assim, claro que foi muito legal que criaram essa mística do ingrediente secreto da Coca-Cola. Mas, cara, assim, não é isso. Se for ver o que eles comunicam, não comunicam
Não comunicam os ingredientes que estão lá dentro. Até porque se for racionalmente, ninguém bebe, né? Xaropão, remédio. Sim, tipo, se tu for ler racionalmente, não é. Você toma por outros motivos. Então, enfim, assim, se você agrega aspectos emocionais, de novo, a gente acabou de gravar um episódio sobre engajamento, né? Desmistificando engajamento e tal. Então, revelei que a gente grava 2 juntos, né? Não adianta eu trocar de camisa e fingir que são dias diferentes. Não caio nesse conto. Muitas vezes a gente gravou, geralmente a gente está gravando dois seguidos. Mas assim, se você comunica a transformação que você gera, isso é muito mais impactante do que você falar, eu vendo camisas de tecido, tal e tal, né? A Coca-Cola entendeu isso, né? Por exemplo, o propósito da Coca-Cola é o quê? Proporcionar felicidade para as pessoas, tá? E por isso que a Coca-Cola se conecta com o McDonald's, que tem um propósito muito parecido, ou seja, valores parecidos. Eles são a maior aliança do universo alimentício. Inclusive eu li o livro sobre o McDonald's, ele fala que se o McDonald's começasse a vender Pepsi e não Coca-Cola, a Pepsi seria a maior empresa do mundo naquele ramo. Então assim, olha a importância de você ter seus valores bem claros e bem comunicados, porque é mais fácil arrumar parceiros, é mais fácil se conectar com seus clientes que acreditam na mesma coisa e etc. As pessoas não tomam decisões racionais para tomar Coca-Cola, que nem o Evandro falou, né? O cara que olha aquele xaropão, aquele monte de porcaria, conscientemente não vai tomar, mas acaba tomando. Entendeu? Sim, gente, a gente não está falando que o diferencial de valor é uma maneira de você vender um produto ruim e criar nada disso. Eu nem bebo Coca-Cola nem como McDonald's, mas eu tô só falando, usando como um exemplo por causa do ingrediente secreto e assim por diante. Perfeito. E etc. Mas a questão é, assim, preocupe-se em criar esse vínculo emocional com a sua audiência. Até dentro do diferencial de valor, que a gente chama que é o passo 1 do nosso método, do método marca de valor, a gente começa com o diferencial de valor, porque isso vai nortear toda a comunicação que você vai fazer em post, em vídeo, stories, o que quer que seja, quando você tem mais clareza a transformação que você quer gerar para o cliente. Até vou te perguntar, assim, o que é essa transformação? Assim, como que a gente comunica a transformação? Porque geralmente as pessoas têm o costume de comunicar o meio e não o fim, né? Sim, porque o que seria comunicar a transformação? Você tem que ter clareza de qual que é o ponto A e qual que é o ponto B. O que seria essa transformação? Então, por exemplo, eu fiz um procedimento estético. O que é a transformação? A pessoa, antes ela não tinha uma boa autoestima, hoje ela tem uma boa autoestima. Ao invés de comunicar, faça botox, faça preenchimento facial e etc. Não, aumente sua autoestima. Uhum. Essa é a comunicação baseada em transformação. Entendeu? Olha, você não tem uma marca de valor, você tem uma marca de valor. Isso, tem reconhecimento, você tem reconhecimento, tem fila de clientes, seu preço pode ser mais alto, tem mais margem, etc. Isso é ter uma marca de valor. Então, quando você comunica essa transformação, você não precisa ficar falando o como. Da característica técnica. Características técnicas, o que faz, como faz, etc. A pessoa só quer aquela transformação e vai pagar por isso. Isso. Então, assim eu estou falando para não botar em palavras equivocadas do que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a característica técnica de um produto não é importante. Eu estou querendo dizer que numa comunicação em rede social, definitivamente não é a coisa mais importante. Então, a principal comunicação que você vai precisar fazer ali dentro é sobre coisas que são interessantes para o seu cliente ideal. Sim. Então, que estão atreladas ao seu diferencial de valor, né? Até por isso, assim, se você fizer uma pesquisa, tá, na média, existem 4 perfis de pessoas. Pessoas que são auditivos digitais, ou seja, as pessoas que querem entender o porquê, entender como é que as coisas funcionam. Existem as pessoas auditivas, existem as pessoas visuais, existem as pessoas sinestésicas. Mais de 60% da população brasileira é sinestésica, ou seja, mais de 60%. Cara, eu não sabia disso. O latino, em geral, é uma população muito sinestésica. Então me dá um abraço aqui. Então, assim, se você vê, são pessoas que
gostam da conexão emocional, gostam de falar de sentimento, valores familiares, né? Valores familiares, etc. La família. Menos de 10% das pessoas são auditivos digitais, ou seja, esses menos de 10% das pessoas, porque tem gente que fala, mas eu sou assim, assim, assado. Menos de 10% das pessoas, eu acho que, se eu não me engano, menos até de 5%, se preocupam com as características do produto, etc, etc. É porque, assim, num processo de convencimento da pessoa escolher um determinado produto ou serviço, a decisão acontece muito antes dela achar que tomou a decisão. Então, assim, começa o decidir, o impulso, o desejo, ele é algo emocional. Ela vai depois, estava falando do iPhone, ela vai sentir um desejo por aquilo. Depois ela vai justificar racionalmente o porquê que ela precisa daquilo. Não, realmente, porque tem... uma câmera melhor. Isso, ela vai se justificar racionalmente. Eu comprei porque eu tinha uma câmera melhor e tem o 5G e agora vai vir, então o meu trabalho com não sei o que lá, eu preciso de dados e tal. Mas assim, a decisão mesmo veio lá de trás, num desejo inconsciente que ela... E aí depois ela só justificou aquilo com lógica para poder comprar. Então, a primeira comunicação que a gente vai ter com o nosso cliente, ela é muito mais emocional, muito mais voltada para o nosso diferencial de valor. E claro, o diferencial competitivo ele pode intensificar, ele pode ajudar, até porque a gente utiliza dentro do método como a gente chama de elementos de autoridade lá dentro, né? Perfeito. Até é bom falar sobre isso, tipo de elementos de autoridade é legal de comunicar, né? Sim, elementos de autoridade que seu cliente percebe como diferente. Como uma referência, porque às vezes, por exemplo, eu boto lá no meu perfil de Instagram, que merda, né? Eu boto lá no meu perfil de Instagram, sou médico há 20 anos. Beleza, se você for o único da sua cidade, é um elemento de autoridade. Agora, se tiver 200 médicos com mais de 30 anos de profissão, você não tem um elemento de autoridade. Aceitamos cartão. Bota lá, vejo loja, né? Aceitamos cartão de crédito. Eu falo, porra, não, agora... Só assim, vou comprar por causa do assim, cartão de crédito. Que baita diferencial competitivo. Assim, gente... Não muda nada. Tipo, estacionamento. Nossa, temos estacionamento. Assim, pô, legal. Se você, na sua região ali, você é o único que tem estacionamento, o resto não tem onde parar... É um diferencial competitivo, que a gente chama de elemento de autoridade dentro do método. E é importante ser comunicado isso. Assim, não é só isso, mas se você comunica a transformação e também comunica isso, esse elemento de autoridade vai ajudar. Perfeito, perfeito. Ou pior ainda, né? Eu falei tempo de experiência de médico, mas, sei lá, uma confeitaria. Nossa confeitaria está aqui há 30 anos. Grandes... A confeitaria eu ainda até pensaria, mas assim, quem vende commodity? Sim. Por exemplo... Posto de gasolina. Isso, nós somos um posto que está aqui há 30 anos. Assim, cara, beleza, qual a diferença de um posto que vende Petrobras há 6 meses ou um posto que vende há 30 anos? Então, assim, claro, enfim, mas entendeu o que eu quis dizer, né? Você vê uma farmácia, tipo, legal, tem Colgate aqui, você vende Colgate ou também vende Colgate. Assim... Sim. É importante entender que o elemento de autoridade é alguma coisa que o seu cliente percebe como autoridade. Isso. Então, assim, antes de você achar que, mas eu tenho PhD, grandes merda, por exemplo, eu tenho PhD em marketing, mas eu nunca ajudei ninguém a ganhar dinheiro, não faz diferença nenhuma. Sim. Entendeu? Eu prefiro contratar aquele semi-analfabeto que me ajuda a ganhar dinheiro. Sim. Entendeu? Sim, então, assim, tem que ver o que o seu cliente valoriza, o que ele percebe e valoriza. Beleza, pode utilizar essa estratégia, vai dar certo, pessoas vão perceber e assim por diante. E se não tem, foca na transformação e foca em gerar muito conteúdo influente, que a pessoa vai perceber a autoridade, vai perceber uma referência naquilo que você faz, por aquilo que você ajuda ela gratuitamente, através de um conteúdo que vai proporcionar uma transformação nela, sem que ela precise pagar nada para você. Sim. Ele estava falando da loja de roupas. Imagina se você ajuda as tuas clientes lá diariamente a como combinar os looks, ou como escolher melhor, ou a como elevar a autoestima de outras maneiras diferentes, que não só comprando a roupa você entrega conteúdo sobre isso, se isso for o seu diferencial de valor, né? Se você
tiver esse o posicionamento que você tem tá atrelado a isso. Você ajuda e assim por diante, a pessoa está consumindo aquilo e melhorando, ela fala, nossa, já estou melhor. Assim, nossa, até a pessoa diz, olha no espelho, meu Deus, até meu sorriso já está diferente. Perfeito. Então assim, você acha que essa pessoa não cria um vínculo com você? Por mais que você venda uma peça que ela poderia encontrar em outro lugar, até por um sentimento de gratidão, ela tá contigo, assim. E o mais legal do diferencial de valor é que assim, o diferencial competitivo importa, claro que importa, né? Você tem que estar sempre olhando para ele, você tem que sempre ter diferenciais competitivos no seu negócio. Só que você vai demorar muito para crescer. Esses dias a gente estava conversando com uma mentorada, com a Gi, que é fisioterapeuta, e ela assim, nossa, quando eu comecei a trabalhar com vocês, a única coisa que vinha na minha cabeça eram minhas professoras da graduação dizendo, você vai levar pelo menos 5 anos para se estabelecer na sua área. Por quê? Porque por melhor profissional que você seja, você vai começar a atender um ou outro cliente, vai fazendo boca a boca, vai fazendo seu nome, vai crescendo, etc. Funciona? Funciona. Tem gente aí que está há 10, 20 anos no mercado, só no boca a boca, lotou a sua agenda. Só que o salto que você vai dar é com um diferencial de valor. As pessoas nem tiveram experiência de trabalhar com você, de consumir o seu produto e elas já querem o seu produto ou o seu serviço. Essa é a diferença do diferencial de valor para o diferencial competitivo. Dá muito menos trabalho para lotar a sua agenda, para criar fila de clientes, até para valorizar o seu produto, o seu serviço e agregar mais valor e ter mais margem. Sim. É porque chega uma hora que você não consegue mais ter diferencial competitivo. Assim, quanto mais amadurecimento, diferencial competitivo, eu quero dizer, você tem uma melhora tão absurda, disruptiva em relação ao que já acontece no mercado. É só pegar, por exemplo, o CrossFit. Um mercado que amadureceu bastante rápido, os boxes e tal. Então, enfim, os treinamentos funcionais e assim por diante. Legal, pô, só tinha as academias tradicionais. Academia tradicional ou pilates ou outras formas de exercício. De repente surgiu o CrossFit. É um diferencial competitivo gigantesco. Você é o único que tem aquele formato de treinamento. Agora, surge um do lado, um outro, que aí não, mas o meu tem um pneu maior do que o teu, mas o meu aqui tem uma área maior ainda, mas o meu agora... Sim. Então, assim, chega uma hora que tu não consegue mais ter, ou pegar a área da alimentação. Você vai lá, o seu único pão que tem os ingredientes e tal. Assim, legal, o outro vai lá e fez. Agora, que outro ingrediente você vai ter que inventar, tirar da cartola para botar um pó de ouro no pão? Assim, chega uma hora que tu não tem mais o que inventar moda para deixar aquele ingrediente daquele produto ou daquele serviço completamente diferente do que existe no mercado. Agora, o vínculo emocional, vou bater nessa tecla de novo, por mais que tenham 2 boxes de CrossFit, ou um deles, imagina, só visualiza o Instagram dos dois. Um fica postando panfletagem, R$249,90, venha, corra pra cá. O outro vai lá e fica postando lá essas fotos. Foto de uma pessoa suada lá, não sei o que lá, comece o CrossFit hoje mesmo. Artes bonitas, pura panfletagem. E o outro, imagina, ele tá lá, cara, o meu propósito, ele vai lá, abre a câmera, ou ele escreve um post e fala, olha, o meu propósito aqui é fazer os sedentários terem o primeiro sair do sedentarismo. Por isso eu acordo todo dia de manhã, por isso eu faço o que eu faço, eu não vou descansar enquanto eu não tirar você do sofá e começar a se mexer. Esse é o meu propósito, ele acorda de manhã, faz live, ajuda as pessoas a se mexerem, a saírem da cama, mesmo que ela não compre no CrossFit, e gera, gente, vamos fazer, você não pode pagar, vamos fazer um treino aqui, você vai fazer na sua casa. Cara, chega uma hora que você tem tanta percepção, cria tanto vínculo, cria quase uma amizade com aquele cara, com aquela empresa que você nunca foi lá pessoalmente, você fica vendo aquilo, você cria uma proximidade, aquilo já faz parte da tua vida. Eu duvido que a pessoa vai, um tá 249 e o outro tá 259. O que tem diferencial de valor tá R$10 mais caro. Duvido que ele vai lá no outro se ele já tá... Entendeu o que eu quero dizer? Perfeito. Então, assim, é a mudança da água para o vinho, mesmo que o outro tenha um pneu um pouquinho menor.
Não, e o pior, né? Tem gente que vai ouvir isso daí e falar, não, entendi agora, vou pegar isso daí e vou começar a comunicar que eu vou ajudar as pessoas a sair do sedentarismo. Não é isso, gente. É o trabalho de descobrir o seu propósito. Você tem que entender qual que é a sua essência, tem que entender qual que é o seu cliente, tem que entender qual que é o ponto de conexão entre vocês dois. Isso daí não é um negócio que você vai tirar da cartola. A gente tem um método para isso, você pode descobrir isso dentro do método. Mas basicamente você sabe muito bem quem é o seu cliente, o que ele valoriza. Depois você se conhece muito bem, sabe quem você é, quais são seus valores, qual que é a sua história, etc. Seus sonhos. Depois você sabe quais são os pontos de contato, o que esse cliente ideal valoriza naquilo que você já tem. E aí você começa a desenhar o seu diferencial de valor. Mas em paralelo você tem que olhar para o mercado para ver se você não está comunicando o mesmo diferencial de valor. Claro. Se todo mundo fala que... Se todo mundo fala a mesma coisa. Se todo mundo diz que... mercado de arquitetura. Era muito comum no passado os arquitetos comunicarem que eu tenho o meu estilo de arquitetura, você vai fazer projetos com arquitetos mais bem conceituados da cidade, etc. Daí vira moda na casa dos milionários de querer contratar só aquele arquiteto porque o arquiteto tem uma assinatura diferenciada, etc. O que eu percebi que tem um movimento acontecendo no mercado de arquitetura? Os arquitetos, os novos arquitetos, a nova geração está começando a comunicar, olha, eu vou fazer o projeto de acordo com o seu desejo, com a sua experiência, com aquilo que você valoriza e etc. Pô, show de bola! O problema é que agora todos os arquitetos da nova geração estão comunicando isso, né? Eu faço o projeto de acordo com as necessidades e com os sonhos, com os desejos do cliente. Não é mais o diferencial de valor, você precisa ir para o próximo nível. Isso mais profundo dentro de si e mais você vai encontrar as respostas. Mas, assim, tem gente que fala, assim, diz, pô, depois que eu fiz o módulo 1, que é o módulo do diferencial de valor, a pessoa diz, meu Deus, parece que eu fiz uma sessão de terapia, eu descobri coisas sobre mim, sobre o meu negócio que eu nunca tinha olhado, nunca tinha percebido. Eu vim no piloto automático, saí atendendo o cliente, foi dando certo e foi tendo outro e eu fui expandindo e nunca olhei para dentro de mim para entender de fato qual que é a minha essência, a essência da minha empresa, quais são os valores que de fato nós temos. Não aquele da parede, mas o que de fato que toca o nosso coração, o que faz a gente fazer o que faz, onde está nosso propósito, que transformação eu quero levar para o meu público, quem é o público que de fato eu vou atender. E é normal, tá? Se você está ouvindo isso, você está pensando, nossa, mas caraca, eu não tenho nada disso, nunca pensei nisso. É normal as pessoas começarem um negócio porque viram oportunidade de mercado ou porque tinha uma necessidade. E depois de um tempo, beleza, agora é o momento de você parar, se redescobrir e partir para cima de novo, fazer uma mudança, um turning point aí que tenho certeza que é muito bonito o público ver. É o público, eu digo, quem já te acompanha, quem já conhece, perceber essa redescoberta, né? A pessoa, nossa, realmente era isso mesmo que você... Que encantava no teu trabalho. É muito bacana essa redescoberta do diferencial de valor e começar a comunicar isso. E é muito louco, porque a gente olha de longe os projetos que vão dar certo. São aquelas pessoas que pegam o passo 1, abraçam o passo 1 e fazem acontecer. Eu lembro dos primeiros contatos da Nilvana com o passo 1. Ela falou, gente, quando eu escrevi meu manifesto, eu comecei a ver uma arquiteta que eu nunca tinha visto antes. Resultado, 3 meses depois, com investimento de R$ 1.100, ela faturou mais de 26 mil em projetos. É claro que eu não gosto de falar esses números absolutos, assim, porque geram uma expectativa. Meu Deus, né? eu quero botar R$1.000 e voltar a 20 mil. Gente, não é isso. Mas entender que tem um processo a ser feito, isso é possível. Não entenda que isso pode acontecer em todos os mercados, de qualquer jeito, etc. Mas é só uma consequência daquilo que a gente olhou de longe. A gente olhou, pô, essa mulher, a hora que ela compartilhou o manifesto dela, a gente falou, cara, vai dar certo. Sim, assim, é bonito de ver, assim, quando você vê R$1.000 virar 26 mil, não é pelo número, mas assim, o quanto o trabalho que ela fez de redescoberta interna, de focar na base... Eu digo até como uma casa, cara, fez bem a fundação da casa, levantou bem as paredes. A hora que colocou os acessórios, como é que chama? A decoração, que eu lembrei do pai de um amigo e disse que são as bijuterias da casa. Colocou a decoração, cara, parece, tudo foi preparado para a hora que ela for fazer o investimento.
a coisa dar certo. Então, assim, é um trabalho invisível, que eu digo, que dá trabalho, mas a colheita depois vale muito a pena. É igual a plantação, por você plantar bem plantado, colocar bem as sementes, regar bem, uma terra bem adubada. Depois, quando você vê que cresceu, assim, pra mim a beleza tá nisso, de eu ver que, cara, é um trabalho bem feito, que agora, assim, tu vê que colheu os frutos 2, 3 meses depois. Enfim, não vou falar de tempo também, porque é o tema de outro episódio. É isso aí. Quanto tempo leva para ter resultado, né? Maravilha? Espero que você tenha saído minimamente inspirado a buscar o seu diferencial de valor, a mergulhar profundo na essência daquilo que você faz, na sua marca, nos seus valores, para que você possa ter uma comunicação um pouquinho mais emocional também com a sua audiência. Acompanhe-nos também lá no Instagram, @agenciamito. Se você quiser entender melhor, eu falei dos 5 passos aqui, o diferencial de valor é o primeiro. Tem uma Masterclass gratuita que eu explico os 5 passos com exemplos. É só você acessar agenciamito.com.br/masterclass, com 2 S no final. Tem o link no site, tem o link lá na bio do Instagram também. Se você procurar, você encontra a Masterclass, vai entender melhor os 5 passos. Maravilha? Veja os outros episódios. E eu sempre esqueço, né, cara? De pedir para compartilhar. Tenho certeza que esse episódio ele seria muito relevante para muitos empresários e é um pedido que eu te faço de compartilhar isso com outras pessoas. Tem mais gente que precisa ouvir isso aqui. Certo, Gustavo? Certíssimo. Valeu, gente. Forte abraço. Até os próximos episódios. Valeu. Tchau, tchau.